Graça e paz a todos, amém? Os irmãos vão preparar aqui algo para a gente ministrar nesta manhã. Deixa eles trabalharem, vocês foquem aqui comigo. Os irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, através do YouTube, através do Instagram, que Deus possa abençoá-los nesta manhã. Que vocês estejam aí recebendo também como nós estamos aqui na casa do Senhor. Deus te abençoe, uma alegria tê-los aqui conectados conosco. Glória a Deus, queridos. Que manhã especial, que manhã poderosa, que manhã profética, que manhã muito renovadora, restauradora da parte de Deus. Quero abençoar as crianças sair para ser ministradas nessa manhã, e todos aqueles que estarão ministrando a vida delas sejam usados por Deus, instrumentos de Deus, em nome de Jesus, amém. Queridos, Deus tem algo para nós todos os dias. Ele sempre separa uma porção para as nossas vidas. Como é importante a gente estar atento a essas porções, aquilo que o Senhor todos os dias libera sobre as nossas vidas. Eu tenho ouvido alguns testemunhos de irmãos que têm se feito as devocionais. Esse mês de março nós estamos focados na oração e libertação, oração e consagração. E eu louvo a Deus por tudo o que Deus tem feito e os testemunhos que alguns irmãos têm nos compartilhado, contado sobre essas experiências. E eu digo que isso são essas porções de Deus liberadas sobre as nossas vidas, sobre nós. Amém? Eu quero nesta manhã dar continuidade a algo que nós já iniciamos. E estamos vivendo já há alguns anos aqui como igreja local, mas especificamente neste mês de março nós estamos nos conectando, o mês de se conectar. As 2 primeiras semanas do mês de março, os 2 primeiros domingos, nós estivemos ministrando sobre uma conexão, a importância da unção do apóstolo André, de discipulado, de conectar-se com as pessoas. Domingo passado, quem esteve aqui presente, nós fizemos um culto muito diferente, algo que a gente já vinha esperando há alguns anos. Selamos com um almoço muito especial, e a partir do domingo passado, nós entramos com um posicionamento de uma marca, de sermos uma família exclusivamente separada e vivendo em aliança. Este domingo, hoje, e o próximo, eu quero falar um pouquinho sobre essa conexão com as pessoas aqui do templo, nós como famílias da casa. Iniciamos um projeto chamado A Mesa com Jesus. E vamos esse mês, o mês de abril, trabalhando esse projeto, onde você que estava aqui, entende, aqueles que quiseram, claro, vão estar participando de 2 momentos muito especiais. Um momento eu vou convidar alguém, uma família, para estar na minha casa. Em um outro momento, alguma família vai me convidar para estar na casa dela. Isso já foi sorteado aqui, já sabemos quem é, quem vai, aonde vai. E neste momento, nesse tempo, que nós estivermos conectados juntos com essas famílias, será um momento para a gente desenvolver essa unção, queridos, de conexão, porque eu vi aqui que muitas pessoas vão estar na casa de outras pessoas, famílias que não se conhecem, que nunca tiveram assim uma convivência mais próxima, e essa vai ser uma grande oportunidade. E eu gostaria de hoje ministrar um tema que Deus colocou no meu coração, a essência
de ser uma família de aliança. E a partir disso, que a gente pudesse usar como uma base, para que nós possamos, na hora de nos reunirmos, a gente entender o que nós faremos e o que nós estaremos fazendo ali na casa da pessoa ou a pessoa na nossa casa. Quero orar com vocês. Querido Espírito Santo, obrigado por esta manhã. Estamos aqui diante do Senhor com um propósito. Queremos, Senhor, cumprir o nosso chamado. Todos aqui, Senhor, vivendo um discipulado, sendo discipulados e discipulando. Querido Espírito Santo, seja bem-vindo nessa ministração, que a Tua palavra não volte para Ti vazia, mas ela cumpra o propósito pelo qual ela será enviada, e ela não volte para Ti sem cumprir antes isso. Que haja revelação, que a gente não apenas seja ouvintes nesta manhã, mas praticantes dessa palavra revelada. É o que nós precisamos, uma palavra revelada. Revela-se a nós, através dela. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Quando nós falamos de a essência de ser uma família de aliança, o que vem à tua cabeça? O que vem dentro de você quando você fala, quando você imagina a palavra essência? O que salta dentro do teu coração? Eu, pelo menos para mim, quando eu falo de essência, eu imagino um conteúdo raro, algo muito precioso. Eu lembro quando a pastora trabalhava na Boticário, muitos anos, ela tinha uma linguagem muito sobre isso, sobre a essência de perfume, eu lembro-me que uma vez ela foi a Londrina, foi Londrina, não? Curitiba, na sede da Boticário, onde faziam todos as essências eram separadas para fazer os perfumes, e ela foi para lá, ficou uns dias lá conhecendo todo esse contexto. E uma coisa que me chama a atenção, que ela dizia que a essência, uma gotinha de uma essência pura, ela perfuma e ela solta um cheiro que ela é suficiente para deixar aquele aspecto daquela essência, daquele cheiro, por muito tempo no lugar ou no ambiente. Eu tive a oportunidade de estar em Israel e eu conheci a essência da mirra. Se nós tivéssemos aqui um óleo ungido como a mirra de Israel, nós precisamos, um vidrinho daquele ali de óleo assim, eu acho que a gente ficaria por anos com ele. É algo muito puro, algo muito... E eu quero falar sobre isso, sobre essa pureza, sobre a essência, sobre essa questão das pessoas verem em nós, essa questão de as pessoas olharem para nós, essa questão das pessoas olhar para a sua família, essa questão das pessoas olharem para a sua casa e dizer assim: eu sinto o perfume de uma família aliançada. Eu sinto a essência. Ela não precisa dizer nada. É algo assim que eu consigo visualizar isso. Eu consigo perceber isso pela presença, de estar perto. E sabe, hoje eu quero falar sobre o que é essa família conectada pela aliança, essa essência. Qual é a essência, queridos, de nós sermos uma família aliançada? Qual é a essência de nós sermos uma família de aliança? Essa conexão não será algo superficial, será algo profundo, que tenha significado, um compromisso profundo com Deus, que nos chama a viver de uma forma muito natural, porém, em que as pessoas dizem assim: eu percebo na vida deles essa essência. Nesta manhã eu gostaria de que Deus nos desse a graça
de entendermos como que Ele nos convida a estar conectados com Ele, conectados com a igreja e conectados uns com os outros, conectados com a missão que Ele tem para as nossas vidas. Esse é um conceito, queridos, que nós vamos ver hoje representado por um círculo, um conceito de uma aliança, um símbolo, na verdade, poderoso de uma aliança. E eu gostaria de ler um texto com vocês inicialmente, que está em Efésios capítulo 2, versículo 19 em diante, onde o apóstolo Paulo, ele já começa nos mostrando essa essência de nós estarmos conectados como uma família aliançada. Ele diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre um fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um templo santo. Tem algumas versões que diz um santuário santo no Senhor. Nele, no Senhor, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem moradas de Deus por seu Espírito. Ele está dizendo que nós não somos estrangeiros, que nós não somos pessoas forasteiras, que nós não somos desconhecidos. Ele diz: nós somos concidadãos dos céus. Ou seja, ele já começa falando que nós temos uma unidade, membros de uma família, edificados sobre um fundamento dos apóstolos, fundamento dos profetas, ou seja, um respaldo de tudo aquilo que os profetas disseram. Nós estamos fundamentados sobre isso, mas o mais lindo é que ele diz assim: e vocês têm por pedra angular, pedra de esquina, como se fosse uma coluna sustentável, Cristo. A coluna, o fundamento é dos profetas, dos apóstolos, mas a coluna, tanto nós quanto os profetas e os apóstolos, eles estão fundamentados sobre Cristo. E ele diz que aí, a partir disso, nós crescemos, ajustados, juntos, conectados, mas não sem propósito. Ele diz que para que nós nos tornemos moradas de Deus pelo Espírito Santo. Sabe, queridos, dentro desse contexto eu quero já entrar no primeiro tópico desta manhã, que é o propósito central de nós sermos uma família de aliança conectada. Qual é o propósito central de sermos uma família de aliança? Nós vamos trabalhar alguns tópicos, 5, 6, acho que tópicos. E quando nós falamos de um posicionamento de aliança, quando nós falamos dessa questão de nós estarmos conectados, nada mais é a gente buscar estabelecer e consolidar uma identidade espiritual como em Segeca, em São José dos Campos. Nós queremos ser conhecidos, queridos, como uma família de aliança. Nesta cidade, tanto, o nome da nossa igreja, juridicamente falando, pelo CNPJ, Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, em São José dos Campos. Até o em São José dos Campos faz parte do CNPJ, porque esse é o mesmo nome para todas as outras igrejas nossas no Brasil, e só muda o nome da cidade. Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo em Campinas, Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo em Brasília. E a abreviação da nossa Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo é essa que vocês veem, INSEGEC, Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo. E nós, às vezes as pessoas nos perguntam assim, mas como que é o nome da igreja? E para você não ficar lá, Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo em São José dos Campos, nós falaremos que somos a INSEGEC e SJC, família de aliança. E assim seremos conhecidos, queridos, de uma forma muito forte, uma identidade. Como vocês veem,
esse será um propósito central dessa conexão, de nós sermos uma igreja, uma família de aliança, onde as pessoas entram e elas se sintam tão amadas, tão acolhidas, que elas dizem assim: eu quero fazer uma aliança com essa igreja, e eu quero fazer parte disso, eu quero viver isso. E nós sabemos que uma vez casados, biblicamente falando, é casados para sempre. Amém. Obrigado por um amém. Quem sabe sai mais uns dois aí. Casados para sempre. Oh, glória. Casados para sempre. Estarmos aliançados juntos. Esse ano eu vou completar 32 anos de casado. É chão. 35 anos que eu a conheço. É chão. Aliançados, um propósito. E esse será o nosso propósito central, queridos. Uma família conectada pela aliança. A nossa conexão tem que ser essa aliança. A nossa conexão, e daqui a pouco nós vamos entender esse aspecto de aliança, porque o conceito de aliança ele é muito profundo. Quando a gente fala de aliança, se a gente for fundamentar o termo, o conceito de aliança na Bíblia, é um pacto sagrado. A aliança é um pacto sagrado, onde nós estamos conectados por um compromisso inquebrável com Deus. Um compromisso que nós fazemos com o Senhor e não quebramos. A aliança é um compromisso com a igreja local, onde o propósito será nunca romper este pacto. E automaticamente um compromisso com os irmãos da fé. E nós vamos trabalhar isso, como vocês têm visto, através de um círculo, que faz parte da logo da nossa igreja, uma aliança. O segundo ponto que eu quero compartilhar nessa manhã é: qual é o significado do círculo na conexão de aliança? Se o propósito da igreja é estar conectado pela aliança, qual é o propósito dessa aliança? Qual é o propósito desse círculo? Quando nós falamos de um círculo, nada mais é do que um símbolo. E ele é como se fosse um lembrete. Por exemplo, aqui eu estou com uma aliança, minha aliança de casamento que eu assumi com a minha esposa. Eu não consigo ver o começo nem o fim dela, não tem começo nem fim. Ela é inquebrável, é algo eterno, um símbolo de um infinito, algo que iniciou, mas não terá fim. E sabe, queridos, esse compromisso ele tem que ser inquebrável em 3 aspectos: com Deus, com a igreja e com os irmãos da fé. E nós queremos fortalecer isso porque nós estamos vivendo um conceito de igreja, onde nós entramos hoje em uma igreja local, ficamos por um tempo. Eu tenho conversado com alguns colegas pastores. Graças a Deus, eu disse isso semana passada, desde antes da pandemia, praticamente desde a pandemia, nós nunca mais perdemos nenhum discípulo membro aqui na igreja. Eu lembro quando eu disse isso semana passada, o Felipe deu um grito lá no fundo. Amém! Porque isso é uma conquista, queridos. Porque hoje nós vivemos um conceito de igreja onde as pessoas elas entram e por qualquer coisa elas rompem uma aliança e não ficam, não permanecem. E esses colegas pastores diziam: Pastor Osvaldo, a pessoa chega e a linguagem de todas é a mesma. Meu pastor, foi muito bom estar com o Senhor, foi maravilhoso o tempo que nós tivemos juntos, mas o meu tempo acabou. E o conceito de aliança? E o tempo? Teve um pastor que veio falar comigo na cidade e ele estava muito indignado. Ele disse: pastor, eu fiquei com uma ovelha 17 anos. Essa pessoa chegou, pastor, ele usou um termo assim: eu arranquei o carrapicho da ovelha, joguei veneninho porque estava cheio de pulga lá na ovelha, toda machucada, joguei óleo, cuidei, levei para casa, alimentei, pus nas costas, pus nos ombros,
fiquei anos com ela, servi, estive junto, na hora da dor, na hora do choro, na hora do pranto, e de repente ela chegou e disse assim: pastor, meu tempo acabou aqui. E aí o pastor olhou para ele e ele disse: está vivendo o melhor tempo, muito bem agora, empregado, toda família construída, constituída, agora que ele está bem. Ah, pastor, meu tempo acabou aqui. E ele estava muito bravo, muito assim chateado com essa situação. E nós queremos que esse símbolo, ele simboliza na verdade 3 elementos que nos conectam. Eu quero contar uma historinha para vocês. O nome da história é a fidelidade inquebrável do círculo. A fidelidade inquebrável do círculo. Havia uma cidadezinha, uma comunidade cristã, em uma pequena vila, na verdade, a cidadezinha era uma pequena vila da Europa, isso é verídico. Eles enfrentavam uma perseguição severa, porque dentro daquela pequena cidadezinha, essa comunidade cristã, ela se converteu e começou a crescer. E os cristãos, tem um detalhe, eles não podiam se reunir publicamente como nós fazemos aqui. Eles não tinham permissão para isso, e eles continuavam a cultuar a Deus, porém em segredo. E eles então criaram um círculo entre eles, como um símbolo, para eles se identificarem entre eles, para que eles pudessem se manter unidos. Um círculo simples, algo assim desenhado na terra, ou até mesmo em um pequeno pedaço de madeira. E quando eles olhavam para a terra e via aquele círculo, um olhava para o outro, então eles faziam um círculo. Eles estavam conectados através daquele círculo, ou faziam isso na madeira, ou em algum lugar que eles pudessem identificar que eles estavam conectados. E esse círculo para eles representava o amor eterno de Deus. Representava uma união inquebrável da comunidade deles. E durante anos, mesmo enfrentando prisões, ameaças, aqueles cristãos, eles nunca quebraram a sua aliança uns com os outros e com Deus. E esses símbolos, esse círculo, era o que unia eles. Era algo que era uma marca na vida deles. E é tão interessante, queridos, que essa história, a sua fidelidade se tornou tão conhecida em toda a região, e mais pessoas começaram a ser atraídas por aquele círculo de amor e de comunhão, e aquela comunidade foi crescendo, a ponto de que aqueles que perseguiam, logo se tornavam perseguidores, e toda aquela cidadezinha da Europa conheceram o amor de Deus. Nós podemos aplicar isso às nossas vidas, porque essa história ela nos mostra, queridos, que como um símbolo do círculo representa então um compromisso eterno e inquebrável, assim como aquela comunidade mantinha-se fiel no início sob a perseguição, nós também devemos manter a nossa aliança com Deus, a nossa aliança com a igreja local, com os nossos irmãos. Escute agora, independente das circunstâncias, independente das situações difíceis, independente das lutas. E quando nós falamos de círculo, nós falamos de 3 aspectos que representam esse círculo. O primeiro, ele vai representar para nós algo que ele já significa, algo infinito e eterno. Um símbolo de um círculo, ele é algo infinito e eterno. É a eternidade de Deus, como vocês estão vendo aqui. Isso reflete a aliança eterna, queridos, imutável entre Deus e o seu povo. Em Gênesis capítulo 9, versículo 13, diz que Deus colocou um arco no céu, nas nuvens, e este arco seria um sinal da aliança eterna dele com o povo, dele com a terra. Isso reflete a continuidade e um compromisso de Deus com a igreja, com os irmãos.
Salmo 105, versículo 8, é um salmo que eu amo. O versículo 8, então, ele reforça a eternidade, mostrando que Deus se lembra perpetuamente da sua aliança. Quando Deus faz um pacto com o seu povo, queridos, Ele mantém aquela fidelidade até que o quê? Ele nunca quebra. Agora eu pergunto, por que nós tão facilmente quebramos a aliança? Se Deus é um Deus que quando Ele assume uma aliança, um pacto, Ele não quebra, por que nós seres humanos quebramos, queridos? Porque nós precisamos buscar a essência de Deus para que ela esteja dentro de nós, porque o dia que nós tivermos a essência de Deus, um Deus que não quebra aliança, nós também não quebraremos nenhuma aliança. Nós não quebraremos aliança com as nossas esposas, com o esposo, com os filhos. Nós não quebraremos aliança com os irmãos, com a comunidade, com a igreja, porque a essência de Deus, se ela é algo infinito, se a essência de Deus é algo eterno, e essa essência está em mim, eu vou manter essa essência para sempre, porque Deus está em mim. O versículo que eu citei, Salmo 105:8 diz: Ele se lembra para sempre da sua aliança, da palavra que ordenou por 1000 gerações. Segunda coisa que nós queremos trazer como aspecto dessa aliança, queridos, desse conceito, desse elemento, como vocês estão vendo aí no telão, é a unidade e o compromisso. Ou seja, seria a unidade do corpo de Cristo. Além de eu ter a essência do meu Deus, eu vou ter uma unidade e compromisso com os meus irmãos, com a comunidade, com a igreja. O círculo, ele representa essa conexão, a nossa conexão como um só corpo, unidos pelo Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículo 3 e 4 diz o seguinte, eu quero ler com vocês: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Esforcem-se, façam de tudo que vocês puderem para se manter unidos em paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também uma só esperança, quando foram chamados. Queridos, se a gente se sai de uma igreja e nós vamos para outra, se lá é o mesmo Deus que o nosso, por que nós vamos deixar de estar unidos com o corpo? Essa semana eu estava conversando com um colega pastor, na verdade ontem, e ele falou algo, e me veio no meu espírito já todo um tema de uma pregação. E eu vou ministrar ainda sobre isso. Você deve conhecer alguma pessoa que em algum momento perdeu um membro do corpo. Quem aqui já conheceu uma pessoa que em um acidente perdeu um pé, um dedo, uma perna? Recentemente, nosso prefeito, o ano passado, ele tem um filho, João. Ele estava morando fora, estudando, o filho dele. E foi, não vou entrar em detalhes, mas se envolveu num acidente, na verdade meio intencional contra a vida dele. E ele perdeu a perna, teve que amputar daqui para baixo. Hoje ele já está andando com a prótese, todo um processo, muita dor, mas está bem. O ano passado foi exatamente no mesmo momento, não sei se vocês se lembram, que o meu irmão sofreu um acidente muito grave, e ele praticamente, toda a panturrilha dele, os ossos daqui, esse pedaço para baixo, ficou pendurado assim, esmagalhou tudo, os ossos. Foram 9 meses de muita fisioterapia, recuperação, mas ele conseguiu recuperar, o meu irmão conseguiu recuperar o membro da perna, mas o filho do prefeito não. E nós estávamos conversando ontem, queridos, imagine, quando um membro, porque nós normalmente usamos esse conceito, nós somos discípulos, membros, nós somos membros de uma igreja, sim? Quando um membro, ele se desloca, ou ele sai do corpo, o que acontece com o membro que foi deslocado?
Pode dizer, Franco, eu ouvi você dizendo, fala bem forte. Morre. Obrigado. Ele morre. O membro morre, o dedo morre, se você cortar, a perna morre, morre. Mas o corpo, ele não morre. O corpo continua. Pode até mantocolar, como que diz? Pode até ficar um pouco manco por um tempo, tal, mas o tempo vai passando, esse corpo vai se fortalecendo, ele vai se ajeitando, e aí vem uma prótese, alguma coisa, o corpo não morre, mas um membro morre. Escute, meu irmão, um membro fora do corpo morre, o corpo não. O corpo vai ficar, o corpo permanece, o corpo continua, com dores, com luta, que o corpo vai ficar doendo, ele vai sentir falta de você. O corpo vai sentir falta daquela parte. O corpo vai sentir falta do seu chamado, da sua unção, daquilo que Deus te chamou para fazer no corpo. O pedacinho que você tinha que cumprir no corpo, eu vou sentir falta, o corpo vai sentir falta de você. Nós vamos sentir falta da pessoa. Os pastores principalmente, queridos, nós, por mais que nós nos preparamos, quando um pedacinho ou um membro do corpo, ele diz, estou indo embora, acabou meu tempo, eu fui. Nós, pastores, nós sentimos falta. Dói. A gente fica com o corpo ali dolorido, a gente fica sentindo falta, porque a gente já não anda mais como deveria andar, está faltando alguma coisa, mas o corpo não vai morrer. O corpo vai permanecer. Com o passar do tempo, esse corpo vai criar anticorpos, ele vai criar resistência, ele vai se fortalecer e ele vai continuar o propósito dele. Mas o membro não. O membro morre. Quando nós falamos de um conceito de aliança, unidade, completude, unidade do corpo, é isso. É a gente estar tão conectados, queridos, a ponto de nós entendermos que eu, seja o dedo, o narizinho, o fio de cabelo, a orelhinha, o pé ou a mão, eu faço parte desse corpo. Há uma unidade, há uma completude, ele se completa, e a gente está junto, e é a gente entender essa essência dessa aliança, é a gente entender o nosso chamado, o nosso propósito. Esse círculo, Valdir, ele reflete essa conexão perfeita de uma comunidade unida em amor, em propósito, na missão. O corpo tem uma missão. E a terceiro elemento é esse compromisso de fidelidade, é a fidelidade uns com os outros. Além de uma fidelidade com a igreja local, é uma fidelidade mútua, onde, se esse círculo é inquebrável, a nossa aliança com Deus é inquebrável, a nossa aliança com a igreja é inquebrável, a nossa aliança uns com os outros também tem que ser firme, forte, juntos, unidos. Paulo diz em Gálatas 3,15, vamos colocar e nós vamos ler aqui. Irmãos, humanamente falando, como ninguém pode anular e nem acrescentar algo a uma aliança humana que tenha sido ratificada, assim é nesse caso. Eu trouxe um texto de um contexto, mas Paulo estava dizendo que humanamente falando é impossível, queridos, alguém acrescentar ou colocar algo dentro de uma aliança uma vez que ela foi ratificada. Impossível, biblicamente falando, humanamente falando, a não ser que faça uma emenda, que entre um processo todo, muito trabalho aí, mas assim ele diz, é nesse caso. Que caso? Se você vê o contexto, ele está falando da gente estar unido, juntos. A igreja, queridos, ela reafirma a sua fidelidade desse pacto espiritual com Deus e com os irmãos, ou seja, a verdadeira conexão, ela é construída sobre o amor e a fidelidade mútua. Pastor, tudo isso tem fundamento? Tem. A Bíblia fala de fundamentos, e eu trouxe aqui, nós compartilhamos um pouco semana passada, a base teológica, queridos, biblicamente, para tudo isso, dessa aliança, desse povo, dessas conexões, estarmos conectadas. E a nossa fé, ela será fundamentada em cima de 3 pilares principais.
Primeiro, é a nossa aliança, como eu já disse, com Deus. Deus como um Deus da aliança. Ou seja, antes de fazer um pacto com o meu irmão e com a igreja, eu faço um pacto com Deus. A aliança é a manifestação desse compromisso que eu tenho com Deus de estar conectado com os irmãos. Em outras palavras, eu não rompo a minha aliança com a igreja e com os irmãos, porque eu tenho uma aliança primeiramente com Deus. Nenhuma igreja e nenhum irmão vai ser o suficiente poderoso ou poderosa para destruir a minha conexão com Deus dentro daquele conceito de comunidade. Deus é fiel para cumprir as suas promessas e os seus propósitos. O segundo aqui, conceito, base teológica, quando eu falei de base teológica, esse conceito com Deus, se vocês verem, o primeiro, Deus como aliança, está em Gênesis capítulo 9, versículo 13, onde Deus colocou uma aliança no céu e disse: eu firmei uma aliança com o meu povo, ponto. É o Deus da aliança, temos base teológica para isso. O segundo, queridos, é a nova aliança com Cristo, é uma aliança de amor e comunhão. Isso foi estabelecido na cruz quando Cristo morreu por nós. Tem fundamento teológico? Claro, porque Jesus, ele é o único mediador, diz a Bíblia, da nova aliança. Isso significa que Jesus é o mediador que nos conecta, o Pai conosco, a gente com o Pai. Jesus é esse mediador. Então, biblicamente falando, Jesus é o ponto de conexão. Onde está isso, pastor? Em Hebreus capítulo 12, versículo 24. Diz o seguinte: Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao seu sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Jesus, o nosso relacionamento com Deus é fundamentado na obra do Calvário, na obra de Jesus na cruz, morrendo naquela cruz. Terceiro, a aliança como um pacto de unidade, ou seja, nós somos chamados a perseverar. Diga comigo, perseverar. Quem aqui já teve problemas financeiros? Quem aqui já teve problemas dentro de casa? Quem aqui já teve problema agora para os casados, os pais, com os filhos? Quem aqui já teve problema no trabalho? Beleza. Você já deve se lembrar que em algumas desses pontos que eu citei, se você, por exemplo, no seu trabalho não tivesse perseverado, você teria continuado. Eu vou citar um exemplo, eu olhei aqui, ele balançou a cabeça. Há um tempo atrás, o Felipe estava iniciando uma empresa. Era professor, formado, dava aula, junto com a esposa, Michele. Daí a pouco, vou abrir uma empresa. E eu lembro, meu Deus, quanto trabalho, e começa e tal, e vai. Daí a pouco, por causa da perseverança, estava com uma segunda loja. A perseverança, agora ele está com a terceira loja. Queridos, quando nós falamos de aliança como um pacto de unidade, nós vamos ler um versículo aqui agora, eu já li ele, mas nós vamos repetir, em que nós somos chamados a perseverar na unidade. Escute, ser unido, estar junto, eu vou dizer uma coisa para você, não é fácil. Tem que ser obra do Espírito Santo, a gente precisa do Espírito Santo, que é o vínculo da paz, para a gente estar unido, porque nós somos diferentes, pensamos diferentes, temos temperamentos diferentes. Graças a Deus que a Bíblia não ensina uniformidade e nem unanimidade, mas Deus nos ensina sobre unidade. Uniformidade é impossível, a minha forma é diferente da sua, fisicamente falando, já começa por aí. Unanimidade é impossível também. Como? Eu posso gostar de um rock and roll. Hoje de manhã eu estava ouvindo aqui os meninos aqui, os bateristas e tudo ali, eu estava ali, eu escutei um celular ali, tinha 4 numa rodinha e a bateria lá,
E o negócio rolando ali e tal. Eu disse, cheguei perto, disse que é isso. Aí eu vi, até desafiei ali, né? Tinha uma bateria nossa tem um pedal, e aquela lá tinha dois. Eu disse, se vocês assumirem o compromisso comigo que toca com dois, eu compro um pedal duplo. Aí eu disse não, eu fico pensando, tem gente que gosta de um rock and roll, tem gente que gosta de um piano clássico. Eu tenho formação em piano clássico, eu gosto de música mais, toco teclado, sou mais... Tem gente que gosta de um samba no pé. Tem samba cristão, pastor? Tem. Isso é unanimidade, cada um. Mas quando Jesus ele diz assim, eu quero que vocês sejam um, como eu e eles somos, como eu sou um com o Pai. Unidade. Ele não espera uniformidade nem unanimidade, mas espera unidade. Unidade. E eu sempre costumo dizer que o avivamento virá por isso. Não é o avivamento que trará a unidade, é a unidade que trará o avivamento. Quanto mais estivermos unidos, queridos, nesse lugar, mais avivamento Deus se revelará a nós. Porque a Bíblia diz que em Atos dos Apóstolos eles estavam juntos, tinham tudo em comum, estavam juntos, 120 pessoas no templo, unidos, no mesmo propósito, orando, e de repente o avivamento chegou. O avivamento veio por causa da unidade, não é o contrário. E muitas vezes nós achamos assim, não, porque quando chegar o avivamento, Deus vai unir a gente, vamos unir com fulano, vamos unir com a igreja, nós vamos estar unidos. Não, é a unidade que vai trazer esse avivamento. O texto diz assim, em Efésios 4:3, façam todo o esforço, olha a perseverança, para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também uma só esperança, quando foram chamados, glória a Deus. Como igreja, queridos, nós somos comunidade espiritual unidas por esse laço da aliança. A igreja primitiva, ela viveu essa conexão verdadeira, a unidade, a generosidade, a comunhão, conforme está escrito lá em Atos capítulo 2, versículo 42 em diante, mas do 43 até o 47, você vai vendo que nesse texto, a igreja primitiva, ela observava na prática o que é uma aliança na comunidade. Quero ler com vocês, não sei se vocês conseguem colocar aqui, versículo 43, Atos 2, 43, diz assim, ó, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos, olha o que diz o texto. Os que tinham tudo em comum, ali está numa outra versão. Vendiam suas propriedades, seus bens, distribuíam conforme a necessidade de cada um. Todos os dias eles continuavam, olha a perseverança, a reunir-se no pátio do templo. Eles partiam pão de casa em casa, juntos participavam das refeições com alegria, sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o que a Bíblia disse depois no final? E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que haviam sendo. Você vê que não é o crescimento ou o avivamento que traria a unidade. Aqui a unidade deles fazia com que o Senhor acrescentava aqueles que haviam de se salvar. Eles estavam juntos, unidos, e por causa disso o Senhor acrescentava diariamente as pessoas no templo. Esse texto de Atos 2, queridos, ele mostra como a igreja primitiva vivia essa realidade de uma aliança. Havia temor de Deus, manifestação do seu poder, a gente percebe aqui. Eles viviam em unidade, generosidade, compartilhavam tudo o que eles tinham. Eles também perseveravam aqui, como diz as Escrituras, na comunhão, no partir do pão, e também nós percebemos que por causa de tudo isso, o resultado é que o crescimento era constante em uma igreja saudável. Um outro ponto que nós queremos trabalhar
e viver, e agora eu quero usar esses círculos aqui para a gente mostrar melhor, como que uma família de aliança viveremos essa aliança na prática. Como, pastor? De 3 maneiras, queridos. Primeiro, nós queremos, toda vez que a gente ver como um círculo, nós vamos estar, é como se nós vamos trazer em nosso coração aqui nessa comunidade, esses círculos como uma representação de 3 alianças. A primeira delas é a gente estabelecer uma aliança com Deus, através da leitura bíblica, através do sacrifício da cruz. Jesus não está mais morto, Ele ressuscitou. Nós estaremos, queridos, fundamentados em cima desse primeiro círculo, onde nós vamos assumir e teremos e viveremos um compromisso espiritual de permanecermos conectados com Deus por meio de obediência, adoração, santidade, para que a gente possa refletir o caráter dele onde nós estivermos. Então as pessoas vão olhar para nós e vão dizer assim: uau, aquela igreja tem uma identidade, um caráter, eles refletem a santidade, a adoração, eles estão juntos, são adoradores, uma comunidade de Yahvé, comprometidas para buscar os perdidos e fazer dele um discípulo de Jesus Cristo no seu caráter e na sua missão. Refletir o caráter de Deus, queridos, em todas as áreas, onde nós estivermos, nós vamos refletir o caráter do Senhor. O outro círculo é estabelecer uma aliança, como eu já venho falando, com a igreja. Estabelecer uma aliança com a comunidade a qual nós fazemos parte. Estabelecer uma aliança com a igreja que nós estamos servindo a Deus. É dessa forma que nós vamos viver essa família de aliança na prática. Além de ter uma aliança com Deus, eu estabeleço uma aliança com a igreja local. Eu faço parte de uma comunidade. Eu sou membro dessa comunidade. Eu sou parte integrante dessa comunidade local comprometida com a missão dessa igreja, com a visão dessa igreja e com os valores dessa igreja. Pastor, mas eu não sei qual é a missão, a visão e os valores. Então precisa conhecer. Se você entrar no nosso Instagram, no nosso site, em vários lugares, está lá qual é a nossa visão, qual é a nossa missão, quais são os nossos valores. É uma igreja, queridos, comprometida com a igreja local, nós comprometidos com essa igreja, com os valores dessa igreja, com a missão dessa igreja, com a visão dessa igreja. É uma igreja dedicada ao discipulado, uma igreja dedicada ao serviço, à comunhão, uma igreja que serve. E por último, estabelecer uma aliança com os irmãos, com as pessoas, estar aliançado nessa igreja uns com os outros, estarmos próximos, estarmos conectados. É a gente fazer parte, queridos, de construir relacionamentos, relações baseadas na fidelidade. Eu sou fiel com o meu pastor e eu sou fiel com as minhas ovelhas. Baseado no respeito, respeitar uns aos outros, conhecer os limites de cada um, queridos. Respeitar a forma de conversarmos, respeitar os limites das pessoas. É a gente ter um suporte mútuo uns com os outros, um amor genuíno, ou seja, como nós vamos viver isso na prática, queridos? Nós vamos viver em unidade, evitando, como Paulo diz, as divisões. Aqui no texto que nós lemos, o vínculo da paz. Sabe, o vínculo da paz, buscando o tempo todo viver em paz. Nós precisamos, queridos, cuidar um dos outros.
Esse é um chamado, esse vai ser um conceito da nossa igreja, uma família de aliança na prática. Olha que lindo aí, cada fotos bonitas nossas aqui na igreja, nossa comunidade. Uma família na prática, uma aliança com Deus, uma aliança com a igreja, uma aliança com os irmãos. Esse é o nosso conceito, queridos, de nós vivermos como igreja aqui neste lugar. Amém? Diga à pessoa que está ao seu lado: eu sou um só com você. Um só, um só. Amém? Já estou terminando aqui. Quero falar um outro ponto, que é, qual é o nosso chamado agora? O nosso chamado como igreja na prática. Para que eu fui chamado? Queridos, Deus nos chamou para vivermos uma aliança verdadeira. Biblicamente nós já vimos, com Ele, com a igreja e com as pessoas. Eu tenho um chamado. Em outras palavras, pastor, qual é a minha identidade? É as pessoas olhar para a gente e dizer: uau, eu vejo uma marca, uma identidade. Qual é o meu chamado? Se eu estou aliançado com Deus, se eu estou aliançado com a igreja local, se eu estou aliançado com os meus irmãos, qual é o meu chamado a partir de tudo isso? Primeiro, meu chamado é representar o Deus da aliança. Esse primeiro círculo. Esse é o meu chamado. Eu vou representar o Deus que é o Deus da aliança. Como? Refletindo o seu caráter, refletindo a sua fidelidade. Eu acho que é o próximo slide, se eu não me engano, esse. É a nossa identidade. Qual que é a minha identidade? Está aqui. Representar o Deus da aliança, refletindo o seu caráter e fidelidade. Qual que é o meu chamado, queridos, com relação à igreja? Demonstrar o amor e a fidelidade de Cristo, amando uns aos outros como Ele nos amou. E como igreja, o nosso chamado é realizar a missão de Deus, multiplicando discípulos e expandindo o reino de Deus. Expandir o reino de Deus. Esse é o nosso chamado como igreja, aqui nesse lugar. Existe uma frase que nasceu no meu coração, e ela faz parte. Alguém pode pegar pode trazer esses bonecos aí para a gente aqui, por favor, Rubens, esses dois manequins com essas camisetas. Essa frase que vocês vão ver é uma frase chave, é uma frase de identidade, que eu gostaria que vocês decorassem ela. Eu gostaria que elas estivessem não apenas num conceito também de decorar. Pode pôr ela aqui na frente, aqui, por gentileza. E essa vai ser isso, essa virada e essa de costas. Esse vai ser um nosso conceito de identidade como igreja. E nós já começamos a preparar essas camisetas, porque nós vamos no mês que vem. Hoje eu preciso dar um spoiler. O mês que vem será o mês, esse mês é o mês de conectar, e estamos falando sobre o apóstolo André. O mês que vem nós vamos falar sobre o mês da esperança. E é o mês do evangelismo. Não vou falar o apóstolo agora. Mas essas camisetas serão as camisetas que nós usaremos para os nossos evangelismos nas ruas, na prática. E essa vai ser a frase nossa de identidade como igreja. Na frente você vê uma família de aliança. E atrás vai aparecer aqui no telão qual é essa frase que nós vamos trazer como nossa memória, nossa identidade. Uma família de aliança, unida por Deus, comprometidos uns com os outros e dedicados à sua missão. Quando as pessoas olharem para nós, queridos, vai ser isso aqui, ó, uma família de aliança, unidos por Deus, comprometidos uns com os outros e dedicados à sua missão. As pessoas vão falar assim: aquela igreja, ela é uma família de aliança.
Essa família de aliança, ela é unida por Deus. Se estão lá é porque Deus uniu. Foi Deus quem levou, foi Deus quem colocou, foi Deus quem os aproximou. E essa família que foi unida por Deus, que é a família de aliança, ela é comprometida uns com os outros. E se ela é comprometida uns com os outros, ela também é dedicada à missão. Qual é a nossa missão? De ir lá fora buscar os perdidos. Essa vai ser a nossa, queridos, identidade assim bem forte, bem dentro do nosso espírito, dentro do nosso coração. Quem é você? Eu sou uma família de aliança, unida por Deus, comprometida com os meus irmãos e dedicada a uma missão. Quem é Insegec São José dos Campos? Ela é uma família de aliança, unida por Deus, comprometida uns com os outros e dedicada à sua missão. Quem é aquele povo que se reúne na rua Doutor Fernando Costa 182? Aquela família é uma família de aliança, unida por Deus, comprometida uns com os outros, dedicados à missão do Senhor. Amém? Vamos dizer isso aqui juntos? Que tal a gente repetir isso aqui? Vou contar até 3 e a gente vai dizer juntos. Somos uma família de aliança. Vamos lá? 1, 2, 3. Somos uma família de aliança, unidos por Deus, comprometidos uns com os outros e dedicados à sua missão. Amém? Dedicados à sua missão. Cumprir o propósito de Deus como uma família. E agora sim eu termino com um convite. E uma oração. O convite, queridos, se esse é o mês do conectar como nós estamos vivendo, eu gostaria de convidar todos vocês, toda a igreja, a nos posicionarmos diante do Senhor e estarmos comprometidos com essa família conectada por essa aliança. É um convite. Eu gostaria que hoje nós fizéssemos uma oração de compromisso, uma oração de aliança, dizendo: Senhor, eu faço parte de tudo isso, eu viverei isso na minha casa, na prática, eu viverei isso aqui na igreja. Nós vamos viver, queridos, refletindo a glória de Deus. E o meu desejo é esse, que a gente termine o mês de março, entendendo esse princípio, que essa conexão tem que ser uma marca visível aqui em nossa cidade, no nosso estado e no mundo. Quando as pessoas olharem para nós, aquela igreja é uma comunidade unida por Deus, compromissada com os irmãos, dedicada à missão. Aquela igreja, ela tem um propósito. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e eu quero orar com isso. Você vai fazer a sua oração. Peça ao Espírito Santo neste momento, diga: Espírito Santo, me ajuda a entender tudo isso que está sendo gerado aqui em nosso meio. Ajuda-me a cumprir o propósito de Deus na minha vida. Isso aqui não é novo, isso aqui não é uma coisa que está nascendo agora, não, isso faz parte já da nossa igreja há 30 anos. Nós só estamos, Senhor, referenciando, nós estamos só fortalecendo o nosso círculo, a nossa aliança. Senhor, ajuda-nos a viver essa aliança de uma maneira verdadeira, genuína, comprometida, que nós possamos refletir o Teu amor, a Tua fidelidade, o Teu compromisso em tudo que nós formos fazer ou em tudo que nós fazemos. Que a nossa igreja seja uma verdadeira família de aliança para a Tua glória. Que as pessoas nos conheçam, Senhor, com essa identidade, com essa marca, que nós estamos comprometidos com Deus. Mas antes disso, nós somos essa família, uma família de aliança, unida por Deus, comprometida uns com os outros e dedicados à sua missão. Traz isso, Senhor, como uma marca forte dentro de nós. Isso vai nos proteger, isso vai Senhor, nos respaldar em tudo. Quando falamos de família, nós estamos falando de uma identidade, de estarmos unidos juntos. Quando falamos de unidade, que fomos unidos por Deus, estamos dizendo, Senhor, que é Deus quem protege, foi Deus quem nos uniu, foi Deus quem nos trouxe um para perto do outro. Quando nós falamos de um compromisso, compromissados uns com os outros, significa da perseverança, significa o meu papel, significa que eu tenho que fazer a minha parte dessa aliança, Senhor, e muitas vezes eu terei que
negar a mim mesmo. Muitas vezes, Senhor, eu terei que ceder, porque uma aliança é isso. Quando fala de compromisso no casamento, ora o esposo cede, ora a esposa cede, para que haja, Senhor, esse compromisso, e assim será entre nós. E estaremos dedicados, Senhor, juntos como igreja, a sair lá fora. Nós não vamos ficar aqui presos, mas cumprir o nosso chamado, que é buscar as pessoas, fazer delas, Senhor, pessoas que conheçam a Ti. Nesta manhã, Senhor, como igreja, nós renovamos a nossa aliança contigo, renovamos a nossa aliança com a igreja local, renovamos a nossa aliança uns com os outros. Ajuda-nos, Senhor, a viver esse propósito, em o nome de Jesus Cristo. Estamos aqui, cada um de nós, fazendo a nossa oração, firmando a nossa aliança, que o Senhor esteja ouvindo, Senhor, a nossa oração, nesta manhã, para a honra e glória do Teu nome. Amém.